Livro A Odisseia de Homero, Canto 15. Palas Atena, entre mentes, a Esparta de vastas planícies se dirigiu, porque o filho preclaro do herói astucioso estimulasse a partir do retorno fazendo lembrado. Foi encontrar a Telêmaco junto do claro Nestórida no átrio da casa bem feita do rei Menelau glorioso. Em sono tranquilo, agradável, dormia o Nestórida egrégio. Quanto a Telêmaco, insone se achava, do pai os cuidados fazem que assim permaneça desperto na noite divina. A de olhos glaucos, Atena, aproxima-se e diz-lhe o seguinte: não é prudente, Telêmaco, estares ausente de casa por tanto tempo, deixando os teus bens e o palácio a indivíduos de tal maneira insolentes. Não vá acontecer que te comam tudo e teus bens distribuam, fazendo tu viagem debalde. A Menelau, de voz forte na guerra, pedir ora deves que te despeça, que possa sua mãe encontrar ainda em casa. Aconselhada não só pelo pai, pelo irmão, de igual modo, tem ela sido a casar com Eurímaco. Aos mais pretendentes este supera nas dádivas, tendo-lhe o dote aumentado. Que, a teu mau grado, não tirem de lá qualquer joia preciosa. O coração das mulheres bem sabes como é constituído. Quer que prospere somente o palácio do novo consorte, nem do primeiro marido, que a morte levou, nem dos filhos dele provindo se lembra jamais, nem, tampouco, pergunta. Por isso tudo, confia teus bens, ao voltares a casa, a uma das servas, a que entres demais a melhor te pareça, até que te possam enviar uma digna consorte. Ora pretendo um conselho te dar, guarda o bem no imo peito. Os pretendentes mais nobres te esperam de volta, encilada, bem na passagem do mar que separa de Samo rochosa a Ítaca, a fim de privar-te da vida, ao tornares à pátria. Não te preocupe, porém, nada disso, primeiro há de a terra os pretendentes sorver, que teus bens insaciáveis devoram. Deves das ilhas a nau bem construída desviar, passa ao largo. Viaja somente de noite, um dos deuses monção favorável há de mandar-te, o imortal que te guarda e te livra dos males. Quando tiveres chegado à saliência mais próxima de Ítaca, manda que teus companheiros o barco cidade conduzam e, antes de mais, te dirige à morada do velho porqueiro, que tem a guarda dos porcos e sempre te foi afeiçoado. Deves ali pernoitar e a cidade mandá-lo, que leve de tua parte recado à prudente Penélope, acerca de como a salvo chegaste da viagem, que apilo fizeste. Palas, depois de falar, retornou para o Olimpo muito amplo. Ele, no entanto, ao Nestório desperta do sono agradável, com sacudi-lo com o pé, proferindo as seguintes palavras: caro Pisístrato, os cavalos de cascos robustos põe sob o jugo, no carro, porque concluamos a viagem. Disse-lhe o jovem Pisístrato, do velho Nestor descendente: não é possível, Telêmaco, embora haja urgência, viajarmos em noite assim tão escura. Amanhã a surgir não demora. É conveniente esperar, até que os brindes no carro deponham louro filho de Atreu, Menelau, valoroso lanceiro, e nos reenvie, depois de dizer-nos palavras afáveis. Quem recebeu em algum tempo hospital agasalho, recorda-se sempre do insigne varão que em sua casa o hospedou como amigo. Disse, no tempo em que a aurora surgiu no seu trono dourado. A ambos chegou-se, entre mentes, o herói Menelau de voz forte, que o leito havia deixado de Helena, de belos cabelos. Logo que o filho dileto do herói Odisseu percebe, com pressa a túnica esplêndida pôs-se a vestir, atirando o manto grande bem feito por cima dos ombros robustos. Vai para a porta, depois, e chegando-se ao rei, lhe súplica o herói Telêmaco, filho do divo Odisseu e astucioso: ó Menelau, de Atreu filho e discípulo de Zeus, chefe de homens, manda-me, ao fim, para a terra querida dos meus ascendentes, pois o meu peito já pede voltar para casa de novo. Disse-lhe, então, Menelau, de voz forte na guerra, o seguinte: por muito tempo, Telêmaco, não pretendia deter-te, se tanto anseias voltar, pois eu próprio censuro a pessoa que hóspede em casa recebe com mostras de amigo excessivas, como de hostil proceder. Tudo deve ser feito com regra. Certo, ambos são censuráveis, aquele que força a partida de quem deseja ficar e o que impede a partida a visitas. Cumpre agradar ao que chega, e deixá-lo partir, se o deseja. É conveniente esperares até os brindes eu pôr no teu carro, para que possas tu próprio admirá-los e eu diga às mulheres que da dispensa provida banquete na sala preparem. Ambas as coisas alcança, honra e glória, e também, restaurar-se, todo o que janta antes de ir pela terra de largos caminhos. Mas, se pela Hélade queres passar de retorno e por Argos, para que eu próprio te siga, farei preparar os cavalos. Pelas cidades dos homens iremos, ninguém, é certeza, há de deixar-nos partir sem nos dar um bonito presente, ou seja trípode, ou seja caldeira construída de bronze, ou taça de ouro maciço, ou parelha de mulas robustas. O ajuizado Telêmaco disse-lhe, então, em resposta, ó Menelau, de Atreu filho, discípulo de Zeus, chefe de homens. Quero voltar para a casa dos meus ascendentes, pois guarda lá não deixei, quando vim, que zelasse por minha fazenda. Não aconteça eu morrer à procura do meu pai querido, ou que me tirem do próprio palácio uma joia preciosa. Quando lhe ouviu tais palavras, o herói Menelau de voz forte deu instruções logo à esposa, assim como às criadas presentes, que da dispensa provida banquete na sala prestassem. Veio a juntar-se-lhes logo Etioneu, de Boeto nascido, pois já bem cedo se alçara do leito, e que perto morava. Logo ordenou Menelau, de voz forte, que lume acendesse para fazer os assados, ao que ele, afanoso, obedece. Mas ele próprio até a câmara odora baixou em seguida.
Não foi sozinho, seguiam-no Helena e, também, Megapentes. Quando eles todos chegaram ao ponto em que as joias se achavam, o louro Atrida uma taça apanhou, de alças 2 ornada, e a Megapentes mandou que levasse uma copa de prata. Foi para junto das arcas Helena, pejada de roupa, nas quais os mantos bordados se achavam, seu próprio trabalho. Toma nos braços um desses Helena, a divina criatura, o de maior dimensão e também mais bonito e enfeitado, que como estrela brilhava e se achava por baixo de todos. Pelo palácio, depois, todos juntos se foram, até serem perto do moço Telêmaco, a quem Menelau se dirige, queira Telêmaco, à volta, tal como no espírito anelas, Zeus, de era esposo, de voz trovejante, fazer que realizes. Das joias todas, que se acham guardadas aqui no palácio, quis escolher para dar-te a que fosse mais bela e preciosa. Dou-te uma copa, toda ela lavrada com grande capricho, de pura prata, mas de ouro batido são feitas as orlas, obra de Hefesto, presente de Fédimo, rei dos Sidônios, quando me deu hospital agasalho no próprio palácio, aonde, de volta, cheguei, ora quero essa mesma ofertar-te. O louro Atrida assim disse, entregando-lhe o copo de duplas alças, enquanto a cratera de prata brilhante trazia o forte herói Megapentes, depondo-a na frente do jovem. Veio, também, a juntar-se Helena, de faces rosadas, e lhe dirige a palavra, entregando-lhe o peplo bem feito. De minha parte, também, caro filho, recebe esta dádiva, feita por mim, que te sirva no dia do amável consórcio, para adornares a esposa. Até lá, no palácio, a conserve a mãe querida. Que possas voltar felizmente ao palácio de bem construída feitura, assim como ao país de nascença. Com tais palavras, o peplo lhe entrega, ele, grato, o recebe. Tudo, entre mentes, Pisístrato herói recebia e na cesta punha do carro, depois de folgar ante a vista dos mimos. O louro herói Menelau para casa os levou depois disso. Todos, então, se sentaram nos tronos, nas belas cadeiras. Água lustral lhes ministra criada, engomil primoroso de ouro, deixando-a cair sobre as mãos em bacia de prata, pondo diante dos dois, a seguir, uma mesa polida. A dispenseira zelosa aparece, que pão lhes reparte, como, também, provisões abundantes, que dá prazerosa. Junto, o boetoi dos assados trinchava e aos presentes servia, enquanto o filho do herói Menelau punha vinho nos copos. Todos as mãos estendiam, visando alcançar as viandas. Tendo assim, pois, vontade da fome e da sede saciado, foram o filho preclaro do pilho Nestor e Telêmaco por os cavalos no carro enfeitado, para onde subiram, e para fora os guiaram da porta e da sala sonora. Vinha atrás deles o filho de Atreu, Menelau glorioso, a sustentar na direita uma taça de vinho melífluo, de ouro, porque não partissem sem terem libado primeiro. Junto dos belos cavalos parando, brindou-os dizendo, sede felizes, ó moços. Levai a Nestor, de homem-chefe, meus cumprimentos, que foi para mim como pai amorável, quando nos muros de Troia os guerreiros acaios lutamos. O ajuizado Telêmaco disse-lhe, então, em resposta, com todo zelo, ó discípulo de Zeus, lhe diremos a volta como desejas. Pudesse eu, também, já de volta ao palácio de Ítaca achar Odisseu de tornada, que, então, lhe contasse como estou sendo tratado por ti com tais mostras de afeto e como vou cumulado de belos e ricos presentes. Isso disse ele, mas, súbito, uma ave à direita lhe surge, águia de garras possantes, que leva, apanhando no pátio, um grande ganso doméstico, seguem-se moços e moças em altos gritos. Mas a águia, ao chegar para junto dos jovens, alça-se pela direita, na frente do carro. Alegraram-se quantos a viram,
e o peito Logo de todos se Pisístrato, encheu de o alegria. filho do claro Nestor o interpela. Ora nos dize, discípulo de Zeus, Menelau, chefe de homens, se refere a nós dois o prodígio divino ou a ti próprio. Isso disse ele. Ficou a refletir Menelau, amigo de Ares, sobre a resposta que mais adequada pudesse, então, dar-lhe. Mas nisso Helena, de peplo bem feito, tomou a palavra. Ora me ouvi, que eu, também, predizer-vos desejo, tal como na alma os ternos mos dizem e como, estou certa, há de dar-se. Do mesmo modo que esta águia, dos montes descida, onde, certo, filhos e ninhos deixou, veio o ganso pilhar-nos em casa, dessa maneira Odisseu, pós-trabalhos e viagens sem conta, há de voltar para casa e vingar-se. Talvez já se encontre lá, de retorno, a pensar no castigo que vai dar a todos. O ajuizado Telêmaco disse-lhe, então, em resposta, Zeus, de era esposo, de voz trovejante, esses votos realize. Como se deusa tu fosses, na pátria haveria invocar-te. Tendo assim dito, os cavalos açoita, estes, rápidos, partem, atravessando a cidade à procura das vastas planícies. O dia inteiro galopam e o jugo, incessantes, sacodem, e, quando o sol se deitou e as estradas a sombra cobria, ei-los chegados a feras, em frente ao palácio de Diocles, filho de Ortíloco, que por Alfeu tinha sido gerado. Lá pernoitaram, e dele hospital tratamento tiveram. Logo que a aurora, de dedos de rosa, surgiu matutina, tendo atrelados cavalos, ao carro enfeitado subiram e para fora os guiaram da porta e da sala sonora. Com chicotada os cavalos espertam, que partem velozes. Em pouco tempo alcançam os muros soberbos de Pilo. Ao filho fala do velho Nestor o mancebo Telêmaco. De que maneira, Nestórida, podes, depois de me ouvires, dar cumprimento aos meus votos? Orgulha-nos muito a amizade que desde o tempo dos pais, a nós ambos, equevos, nos liga. Nossa afeição, fora tudo, esta viagem fará mais estreita. Deixa-me logo na nave, discípulo de Zeus, não prossigas, para que o velho não queira deter-me, ainda mais, no palácio, com grandes mostras de afeto, que anseio voltar para casa. Isso disse ele, o Nestórida, então, refletia no peito como haveria de dar cumprimento adequado à promessa. Tendo assim, pois, refletido, assentou que seria mais certo dar uma volta aos cavalos e à praia alcançarem o navio, pondo os presentes magníficos dentro da popa do barco, o ouro e os vestidos, que por Menelau tinham sido ofertados. A estimulá-lo, depois, lhe dirige as palavras aladas, ora te apressa a embarcar e convida os demais companheiros, antes que eu possa ao palácio chegar e a meu pai anunciá-lo. No coração e no espírito tenho perfeita consciência de quão violento é de gênio. Não há de querer que navegues, mas há de vir ele próprio buscar-te. Sem ti, por certeza, não voltará, que sua cólera, então muito grande seria. Tendo isso dito, incitou os cavalos de crina bonita para a cidade dos Pilhos, chegando ao palácio depressa. Ora estimula Telêmaco seus companheiros e diz-lhes, aparelhai, companheiros, a nave de casco anegrado, e todos, logo, embarquemos, a fim de concluirmos a viagem. Isso disse ele, os demais, obedientes, as ordens cumpriram. Sobem, por isso, os demais para bordo e se sentam nos bancos. Quando a isso tudo provia Telêmaco e a Atena efetuavam sacrifício na proa, aproxima-se-lhe um estrangeiro, vindo de longe, que de Argos fugira por causa de um crime. Era adivinho e nascerá do tronco daquele melampo, que em Pilo teve morada, região de rebanhos criadora, um dos mais ricos dos Pílios, que em casa opulenta habitava. Mas, depois disso, do próprio país se exilou, afastando-se de sua pátria e do grande Neleu, varão claro entre os homens, que lhe reteve,
por força, durante o período de 1 ano, muitos haveres. Melampo, entre mentes, na casa de Fílaco preso com fortes liames se achava a sofrer muitas dores, tudo por causa da filha daquele e da grande cegueira, que dentro da alma terrível Erínia lhe havia lançado. Mas ele pôde escapar, conseguindo levar para Pilo os bois de Fílaco. Pelas ações de Neleu, vergonhosas, toma vingança, depois, com levar para o irmão a donzela, para o palácio, entregando-lhe. Foi, depois disso, para Argos, rica de potros, pois era do fado que ali residisse e viesse o mando a exercer sobre muitos guerreiros argivos. Lá tomou esposa e construiu um palácio de teto elevado, onde se fez pai de 2 filhos fortes, um, Mântio, outro, Antífates. Teve o segundo um rebento, também, o magnânimo Oicleu, este a Anfiaral, por sua vez, engendrou, condutor de guerreiros, o predileto de Zeus poderoso e de Apolo, que afeto muito extremado lhe tinham. Contudo, não viu a velhice, em Tebas veio a morrer, pela dádiva feita a consorte. 2 filhos com sua esposa Anfiaral teve, Alcmaune e Anfíloco. Mântio 2 filhos, também, veio a ter, Polifides e Clito. Clito roubado se viu pela aurora, de trono dourado, tão só por causa de sua beleza, ficou entre os deuses. A Polifides magnânimo fez Febo Apolo adivinho, o mais notável de todos, depois de a Anfiaral ter matado. Para a Hiperésia, depois, se mudou, com seu pai desavindo, onde fixou residência, o futuro aos mortais predizendo. Filho era deste o que havia chegado, de nome Teuclímeno, para onde estava Telêmaco. Foi a Libar encontrá-lo e a fazer preces ao lado da nave de casco anegrado. Pôs-se, em seguida, a falar, e lhe disse as palavras aladas: Caro, porque te encontrei nesta parte a fazer sacrifício, por ele próprio e as deidades te peço, e por tua cabeça, como, também, pela vida de todos os sócios, que trazes, que me respondas conforme a verdade, sem nada esconder-me, qual o teu povo e teu nome? Teus pais? A cidade em que moras? O ajuizado Telêmaco diz-lhe, em resposta, o seguinte, sem o menor subterfúgio pretendo contar-te a verdade. De Ítaca sou proveniente, meu pai Odisseu tem por nome, se é que ainda vive, já deve ter tido destino funesto. Por isso mesmo reúne os companheiros na nave anegrada, para notícias buscar de meu pai, que se encontra distante. Disse-lhe o divo Teuclímeno, então, em resposta, o seguinte: eu, também, me acho distante da pátria, por ter morto um homem da minha estirpe, de muitos parentes e irmãos numerosos, em Argos, rica de potros, senhor de prestígio entre Aquivos. Para evitar o destino funesto e a certeza da morte, deles fugi, é meu fado viver errabundo entre os homens. Ora em teu barco me acolhe, porque fugitivo topeço, para evitar que me matem, pois creio já me perseguem. O ajuizado Telêmaco disse-lhe, então, em resposta, já que o desejas, não te hei de expulsar do navio simétrico. Segue-me, do melhor modo has de ser acolhido na pátria. Tendo assim dito, das mãos lhe recebe a asta longa de bronze e foi depô-la na tolda da nave de pontas recurvas. Logo depois ele próprio subiu para a nau sulcadora, em cuja popa, a seu lado e com ele, mandou que Teuclímeno viesse a sentar-se, também. As amarras de trás desprenderam. Ora estimula Telêmaco seus companheiros, e manda que mãos pusessem na enxárcia, obedecem-lhe todos as ordens. Eis que primeiro levantam o mastro de abeto e na enora do travessão colocam, depois com estais o reforçam, içam a cândida vela com driças de couro torcido. A de olhos glaucos, Atena, bom vento lhes deu para a viagem, que com violência pelo éter soprava, porque mais depressa a água salgada do mar o navio ligeiro cortasse. Passam por Cruno,
por Cálcide, à margem de um rio famoso, e, quando o sol se deitou e as estradas a sombra cobria, a nau por feias passou, pelo sopro de Zeus impelida, e pela hélide sacra, onde os fortes epeios dominam. Dessa paragem depressa guiou pelas ilhas rochosas, a refletir na maneira de a morte evitar insidiosa. Por esse tempo Odisseu e o divino porqueiro tomavam a refeição vesperal juntamente com os outros pastores. Logo que tinham saciado a vontade da sede e da fome, pôs-se a falar Odisseu, para ver se tentava o porqueiro a revelar a afeição que lhe tinha, e a ficar o invitasse com ele ali, na cabana, ou se ao povo mandava que fosse. Ora, prestai-me atenção, caro eu meu e demais companheiros. É meu intento, mal surge amanhã dirigir-me à cidade, para esmolar, porque aos sócios e a ti não me torne pesado. Dá-me, por isso, um conselho e, também, um fiel companheiro que me conduza até lá. Será força que, então, na cidade, erre sozinho, à procura de pão ou de um trago de vinho. Posso, ao chegar ao palácio do divo Odisseu, em verdade, dar à prudente Penélope alguma notícia do esposo, e aos pretendentes soberbos, da mesma maneira, achegar-me, para que obtenha comida, pois tem mantimentos a rodo. Com perfeição poderia servi-los no que me ordenassem. Ora, pretendo dizer-te outra coisa, atenção presta e escuta. Se Hermes quiser, o correio brilhante, pois ele é que aos homens graças concede, assim como renome aos trabalhos que empreendem, nenhum mortal poderá competir em serviços comigo, em pôr a lenha no fogo e paus secos rachar com perícia, e bem assim preparar os assados, trinchar, servir vinho, tal como aos ricos a gente mais simples fazer tem por hábito. Muito indignado disseste, porqueiro, em resposta, o seguinte: hóspede, que pensamento foi esse, que à mente te veio? Fazes empenho em andar ao encontro da própria ruína, se a companhia, realmente, procuras dos moços soberbos, cuja insolência e crueldade até ao alto céu férreo chegaram. Não se parecem contigo os demais servidores da casa, são todos jovens e vestem-se bem, com seus mantos e túnicas, com cabeleiras tratadas e faces de flórido aspecto. Tais são os moços, que os servem. As mesas polidas se encontram, sempre repletas de carne e de pão, assim como de vinho. Fica conosco, a ninguém pode ser, aqui em casa, molesto, ou seja eu próprio, ou qualquer dos pastores, que moram comigo. Mas, quando o filho do herói Odisseu retornar para casa, há de fazer-te presente de vestes, um manto e uma túnica, e mandar-te-á conduzir o peito e o desejo te impelem. Disse-lhe, então, em resposta, Odisseu, o guerreiro solerte: possas, eu meu, ser tão caro a Zeus Pai como a minhas agora, pois deste cabo a esse meu sofrimento de vida errabunda. Nada pior para os homens mortais do que errar sem destino. O nosso ventre maldito nos força a trabalhos e dores, quando acontece vagarmos, sofrendo aflições no estrangeiro. Mas, uma vez que alvitraste esperar do Senhor o retorno, dá-me, então, logo notícias da mãe de Odisseu valoroso e de seu pai, que deixou, ao partir, no limiar da velhice, se ainda com vida se encontra e as delícias da luz ainda goza, ou se demora, privado de vida, na diades estância. Disse-lhe, então, em resposta, o porqueiro, pastor de outros homens: ora, estrangeiro, pretendo contar-te a verdade inconcussa. Vivo ainda se acha Laertes, a Zeus diariamente súplica que lhe retire dos membros a vida, na própria morada. Sente excessiva saudade do filho, que ausente se encontra, e da prudente consorte, que virgem tomou como esposa, cujo traspasse lhe trouxe amarguras, levando-a à velhice. Ela morreu lancinada de dor pela morte do filho. Fim horroroso. Oxalá que nenhum desse modo se extinga, dos moradores desta ilha, a que eu preze, ou me tenha amizade.
Enquanto viva, se bem que imergida em contínuo desgosto, era-me grato falar-lhe e perguntas fazer-lhe frequentes, pois tinha sido por ela criado com Tímena Bela, de longo peplo, sua filha mais moça, de porte elegante. Juntos crescemos, a minha afeição quase igual dedicava. Mas, depois de ambos a idade florida e auspiciosa atingimos, foi para Samo, casada, valendo-lhe dote vultoso. Enquanto a mim, deu-me belos vestidos, um manto e uma túnica, em que pudesse envolver-me, assim como calçados bem justos, e me mandou para o campo, mostrando-me afeto crescente. Ora me vejo privado de tudo, apesar de que os deuses sempre têm feito luzir o trabalho a que me hei dedicado. Dele me nutro e, ainda, posso hospedar veneráveis pessoas. Mas da senhora é impossível obter o menor dito amável, ou qualquer ato, depois que o infortúnio baixou sobre a casa, com esses homens soberbos. Contudo, os criados precisam sempre em contato ficar com a senhora, e inquirir sobre tudo, como comer e beber junto dela, e levar para o campo belos presentes, daqueles que alegram dos servos o peito. Disse-lhe, então, em resposta, Odisseu, o guerreiro solerte, pobre de ti, caro eu meu. Desde muito, pequeno, então, foste da terra pátria e dos pais arrancado e vagaste sem rumo? Vamos, agora me fala e responde conforme a verdade, se foi, realmente, destruída a cidade de largos caminhos em que teu pai e a prudente consorte a morada construíram, ou se, ao te achares sozinho, cuidando de bois e de ovelhas, homens cruéis te raptaram nas naves e aqui te trouxeram, para vender-te ao varão, que por ti lhes pagou alto preço. Disse-lhe, então, em resposta, o porqueiro pastor de outros homens, hóspede, visto que acerca de tudo interrogas e inquires, ouve-me, então, em silêncio, aí sentado onde estás, deliciando-te a beber vinho, que as noites, agora, são muito compridas. Para dormir, sobra tempo, depois de uma boa conversa. Sono demais prejudica, não deves deitar-te muito cedo. Dos outros todos presentes, a quem impelir a vontade a repousar, que se deite, pela manhã, bem cedinho, há de a porcada levar para os campos, depois de almoçado. Nós, aqui dentro de casa, comendo e bebendo à vontade, nos deleitemos, trazendo à memória trabalhos e dores por que passamos, que o homem, realmente, se afaz ao infortúnio, quando já o tenham curtido tormentos distantes da pátria. Ora informar-te pretendo de quanto saber desejaste. Síria, talvez já nessa ilha falar tu tivesses ouvido, mais para o norte de Ortígia se encontra, onde o sol faz a volta. Mui populosa, realmente, não é, mas de solo fecundo, bom para cabras e ovelhas, assim como vinhas e trigo. O povo ali não se queixa de falta de nada, nem mesmo dessas doenças terríveis, que os míseros homens atacam. Mas, quando pelas cidades os homens mortais envelhecem, Ártemis a eles, e Apolo, o deus do arco de prata, se chegam e, com seus raios suaves, a vida dos membros lhes tiram. Duas cidades se encontram, que tudo entre si dividiram. Sobre elas ambas meu pai tinha o mando supremo de chefe, o filho de Órmeno, Tésio, que um deus imortal parecia. Lá foram ter alguns homens fenícios, mui célebres nautas, grandes velhacos, que 1000 bugigangas no barco levavam. Aconteceu ter meu pai uma escrava também da Fenícia, bela e de grande estatura e entendida em trabalhos de preço, que logo foi seduzida por esses fenícios astutos. Primeiramente, a um dos tais ela uniu-se, a lavar quando estava junto da nave, em concúbito amoroso, que é como se pode mais facilmente enganar as mulheres, ainda as mais sérias. Pede, depois, que lhe diga o seu nome e em que terra nascerá. A de meu pai residência ela logo mostrou de alto teto. Muito me orgulho por ter em Sidão, rica em bronze, nascido,
filha do claro Aribante, dos mais opulentos da terra, mas fui raptada por homens de Tafo, terríveis corsários, quando voltava do campo. A esta casa, depois, me trouxeram, para vender-me ao varão, que por mim lhes pagou alto preço. Disse-lhe, então, o indivíduo, que a tinha, às ocultas, possuído, desejarias voltar para a pátria de novo, conosco, porque tornasses a ver o palácio de teus pais queridos e a eles também. Ainda vivem, com fama de grande opulência. Disse, em resposta, a mulher, proferindo as seguintes palavras: consentiria de muito bom gosto, se vós, marinheiros, um juramento fizesseis de a pátria, sem dano, levar-me. Isso disse ela, os demais o juraram conforme pedirá. Tendo assim, pois, completado as palavras da fórmula sacra, disse-lhes mais uma vez a mulher as seguintes palavras: ora silêncio, nenhum marinheiro me fale, ou procure, se acontecer, por acaso, encontrar-se comigo na rua, ou junto à fonte, porque no palácio ninguém possa ao velho isso contar. É que, em duras cadeias, então, suspeitoso, me prenderia, planeando, outrossim, de vós todos a ruína. No coração guardai tudo e apressai logo o preço da carga. Quando, porém, já tiverdes a nau carregado de tudo, modo arranjai de mandar-me depressa um sinal ao palácio. Hei de trazer algum ouro, se vier sob as mãos a apanhá-lo. Em pagamento da viagem desejo vos dar outra coisa. Cuido, na casa, do filho pequeno do nobre regente, inteligente e mui vivo, que nunca de mim se despega. Hei de levá-lo comigo, há de dar-vos um lucro apreciável, quando venderdes, em terra de gente e de língua diversa. Para o palácio bonito voltou, depois de isso ter dito. Eles ficaram conosco durante o período de 1 ano, a carregar o navio bojudo de artigos comprados. Quando o navio já estava completo e a partida marcada, um mensageiro mandaram, que a escravo o sinal transmitisse. Apareceu no palácio paterno um sujeito astucioso, para vender um colar de ouro puro e de electro alternados. E, enquanto dentro das salas escravas e a mãe veneranda de mão em mão passavam, mirando por todos os lados, várias ofertas propondo, fez ele um sinal em silêncio e para a concava nave voltou, depois de isso ter feito. Ela, tomando-me logo da mão, me levou para fora. Mas, ao passar no vestíbulo, viu sobre a mesa alguns copos dos comensais que ao redor de meu pai costumavam reunir-se e tinham tido, nessa hora, a assembleia e conselho do povo. Muito depressa ela toma 3 taças, metendo-as no seio, para levá-las, seguida por mim com pueril inocência. E, quando o sol se deitou e as estradas a sombra cobria, o belo porto atingimos, pois fomos com passo estugado, onde se achava o navio veloz desses homens fenícios. Eles, depois de embarcados, as úmidas vias cortaram conosco a bordo, impelidos por ventos que Zeus lhes mandara. Sem fazer pausa vogamos 6 dias e noites seguidos, mas, quando o 7º dia nos veio do filho de Crono, Ártemis, deusa frecheira, matou a mulher de repente, com atirá-la ao porão, qual se fosse gaivota marinha. Para ser pasto das focas e peixes, ao mar foi seu corpo logo jogado, ficando com muita aflição eu sozinho. A Ítaca os ventos e as ondas, depois, o navio trouxeram, onde Laertes, por fim, me comprou com seus próprios haveres. Foi desse modo que esta ilha admirar consegui com meus olhos. Disse-lhe, então, em resposta, o divino e sofrido Odisseu: meu caro Eumeu, tua história, de fato, abalou-me por dentro, a narrativa de todas as dores que na alma sofreste. Mas é inegável que ao lado de males um bem te fez Zeus, com te trazer ao palácio de um homem de bons sentimentos, pós tantas dores, o qual te deu sempre comida e bebida com muito afeto.
Uma vida bem boa que levas, ao passo que eu aqui vim, só depois de vagar por cidades sem conta. Dessa maneira, em colóquio, eles dois tais conceitos diziam. Foram dormir, depois disso, não muito, mas bem pouco tempo, pois logo a aurora surgiu no áureo trono. Amainaram as velas os companheiros do jovem Telêmaco, e o mastro arrearam rapidamente, levando com remos a nau para o porto. A âncora logo deitaram, firmando por trás as amarras. Desembarcaram na praia sonora do mar, depois disso, onde a comida fizeram e o rútilo vinho aprestaram. Tendo assim, pois, a vontade da fome e da sede saciado, o ajuizado Telêmaco pôs-se a falar a eles todos: para a cidade levai o navio de casco anegrado, que eu pretendo ir para o campo e encontrar-me com nossos pastores. Só baixarei pela tarde, depois de ter visto as lavouras. Mas amanhã, logo cedo, hei de dar-vos em paga da viagem lauto banquete, com carne abundante e agradável bebida. Disse-lhe o divo Teoclímeno, então, em resposta, o seguinte: para onde irei, caro filho? Em que casa devo ora abrigar-me, entre as dos homens que em Ítaca rude o comando dividem? Ou a tua mãe devo ir logo e ao palácio onde tem a morada? O ajuizado Telêmaco disse-lhe, então, em resposta: em situação diferente, seria o primeiro a dizer-te que à nossa casa te fosses, pois bons hospitais te daríamos. Prejudicado, porém, ficarias, que longe me encontro, nem te verá minha mãe que mui raro aparece, por causa dos pretendentes, e passa a tecer todo o tempo lá em cima. Mas vou nomear-te um dos chefes, com quem poderás entender-te. Falo de Eurímaco, o filho preclaro de Pólibo sábio, que ora é acatado qual deus imortal entre o povo itacense. É da nobreza o primeiro e o que mais ambiciona casar-se com minha mãe, para as honras obter que Odisseu desfrutava. Mas eu somente, que no éter demora, é quem pode dizer-nos que dia infausto, primeiro que as núpcias, virá a eles todos. Quando acabou de falar, um falcão elevou-se-lhe à destra, o mensageiro de Apolo, veloz, que uma pomba nas garras ia levando, a fazer com que as penas caíssem no solo, entre o lugar de Telêmaco e a nave de casco anegrado. Chama o Teoclímeno, então, para longe dos mais companheiros, toma-lhe a mão e, falando, lhe diz as seguintes palavras: sem a vontade de um Deus não te voa o falcão pela destra. Vendo-o, de frente, atinei em como era de fausto presságio. Mais dignidade não se acha em estirpe nenhuma desta ilha do que na tua, vós todos sereis sempre os mais poderosos. O ajuizado Telêmaco disse-lhe, então, em resposta: se realmente, estrangeiro, isso tudo algum dia se desse. Em pouco tempo haverias de obter tais e tantos presentes de minha parte, que a todos feliz pareceras, por certo. Disse, e virando-se para Pireu, seu fiel companheiro: filho de Clício, Pireu, tu que sempre és o mais obediente dos companheiros que foram comigo a essa viagem de Pilo, ora o estrangeiro conduze e o recolhe em teu próprio palácio, até que eu retorne, zelando por ele com todas as honras. Disse Pireu, em resposta, o lanceiro famoso, o seguinte: ainda Telêmaco, que te demores no campo bastante, hei de lhe dar hospital gasalhado, sem falta nenhuma. Tendo isso dito, subiu para a nave, aos demais ordenando que nela entrassem, também, e as amarras de trás desprendessem. Sobem, por isso, os demais para bordo e se sentam nos bancos. Calça nos pés delicados Telêmaco as belas sandálias, pega da lança potente, munida de ponta de bronze de sobre a tolda da nave. Os demais as amarras soltaram e, tendo a nave para o alto empurrado, à cidade se foram, como ordenara Telêmaco, o filho do divo Odisseu. Os pés ligeiros, no entanto,
O levaram até o pouso onde tinha porcos em número grande, entre os quais o porqueiro preclaro, cheio de afeto para o amo, também repousar costumava. Parabéns por chegar até o final deste audiolivro. Nós gostaríamos que você compartilhasse o seu saber conosco, escrevendo nos comentários do vídeo sobre os assuntos abordados no livro, para podermos debater ideias, insights e sugestões. Se você gostou do livro, deixe seu like e inscreva-se no nosso canal para não perder nenhum audiolivro. Obrigado por fazer parte da nossa comunidade.